Então, gente, nós estamos encerrando a nossa aula, que é da questão 75, né? Da qualidade na prática mediúnica. A gente teve que interromper aqui, porque caiu a internet, mas a gente vai dar continuidade à questão 75 dessa aula. Então, ele lá já, no penúltimo parágrafo, onde nós estávamos lendo, dizia assim: torna-se difícil para alguém inexperiente manter o tipo de serenidade capaz de impedir esta contaminação. Quer dizer, o espírito está ali, tem uma energia complicada, né? Ele está envolvendo o médium, e o doutrinador se aproxima, se vê envolvido por essa atmosfera bastante negativa. E se ele é inexperiente, ele não sabe como se livrar disso. E aí ele acaba sendo engolfado por aquilo, e aí o espírito aproveita, né, e desequilibra o doutrinador. Aí o Divaldo vai encerrar esse parágrafo dizendo assim: por isso não é recomendável que os doutrinadores sejam médios atuantes. Então, ele diz, não é recomendável que o doutrinador seja médium. Quando ele diz médio atuante, é médio ostensivo, porque é mais fácil dele ser envolvido. Para que não haja facilidade desse doutrinador de assimilação da carga fluídica do comunicante. Ao assimilá-la, deixa-se envolver pelas provocações do espírito. Então, se o doutrinador não é médium, ostensivo, ele não será facilmente captável. Mas, se ele for, fica mais fácil para o espírito envolvê-lo, porque ele vai o quê? Assimilar com mais facilidade a carga fluídica do espírito. E se ele não é um médium ostensivo, isso se torna mais difícil para ele, né? Por isso que é recomendável que o doutrinador não seja médium. Como nós falamos na aula passada aqui, o ideal é que cada um na sua situação. O psicofônico, doutrinador, o dirigente até pode ser, mas o doutrinador não. Então, às vezes, acontece do médium psicofônico, por alguma razão, se tornar doutrinador. Aí, entre aspas, apaga-se essa psicofonia dele, essa faculdade dele, para que ele possa ser doutrinador. Entendeu? Porque senão pode trazer problema. Um médium psicofônico em atividades estar doutrinando. Fica mais fácil ele ser captado, né? Eu vou ver aqui rapidinho, tinha um texto aqui do livro No Invisível, não é muito grande não, é pouca coisa, que para a gente fechar essa questão, que essa questão também está fechando a segunda parte do livro, que nessa parte era o projeto Pergunta, Divaldo Responde. Na outra parte que virá, será as pessoas fazem pergunta ao projeto, o projeto que vai responder. Então, para fechar esse conjunto, eu trouxe aqui do livro No Invisível, tá? No Invisível, alguns trechos para a gente conversar. Eles aqui dizem assim, tá? Do livro Leon Denis, porque o No Invisível é de Leon Denis, psicografia psicografia não, esse livro é escrito pelo Leon Denis, não é psicografado, é pelo Leon Denis escreveu quando estava encarnado. Então ele diz assim, Leon Denis, se entrardes, qualquer um de nós, médium, em relação com almas perversas, fazei-o com o fim de sua redenção, de sua reabilitação moral, sob o amparo de um guia respeitável. Então, ele diz assim, se você está fazendo um trabalho e você tem necessidade de entrar em contato com essas almas, que não seja por brincadeira, seja de um trabalho sério,
sob o amparo de orientadores espirituais respeitáveis. De outro modo, se você resolver fazer uma brincadeira, um trabalho sem muito cuidado, vos exporeis à nociva promiscuidade a obsessões temíveis. Então, ele mostra que esse trabalho de intercâmbio espiritual só deve ser realizado na casa espírita, com grupos responsáveis. No caso do Hermínio, eles tinham um grupo, né? Mas era um grupo de pessoas muito experientes, e a casa dele, naquele momento, se tornava uma casa espírita, né? Isso não deve ser feito assim, a revelia, né, por brincadeira. Aí ele diz aqui, não abordeis essas regiões do além, senão com propósito firme e elevado, que vos seja como a arma assestada contra o mal. Não vá onde você não conhece de forma despreparada. Por isso que ele diz, não abordeis essas regiões do além. A mediunidade, esse poder maravilhoso, foi concedido ao homem para um nobre uso. Aviltando-a, aviltareis a vós mesmos. De um puríssimo eflúvio celeste fareis um sopro envenenado. Né? Então, de algo bom, você pode provocar um desastre. Tá? Aí aqui eu vou pular para o outro PDF, para uma outra página, onde ele vai dizer assim, deixa eu avançar aqui, opa, vamos descer. Ele vai dizer assim, quanto às lacunas e contradições que entre si apresentam as comunicações e que de tantas vezes se faz o argumento contra o espiritismo, convém não esquecer que os espíritos, como os homens, representam todos os graus da evolução. A morte não lhes confere a ciência integral. E, posto que suas percepções sejam mais extensas que as nossas, não penetram eles senão a pouco e pouco, e, na medida do seu adiantamento, os segredos do universo imensurável. Então, ele está querendo dizer o seguinte, tomem cuidado, tá? As pessoas, muitas vezes, vão acusar o espiritismo de uma série de coisas. Vão dizer que o espiritismo é uma fantasia, cheio de coisas mentirosas, tá? Mas fique atento a tudo isso. Mas também devemos nos lembrar o seguinte, que os espíritos, não é porque eles morreram que eles sabem tudo. Muitas vezes, as pessoas criticam o espiritismo por causa desse tipo de coisa. Das pessoas acreditarem que eu posso interrogar o espírito sobre tudo, que ele vai me dar respostas. E aí as pessoas interrogam os espíritos. E eles falam coisas, às vezes, absurdas. E você divulga essas coisas absurdas. E aí vem a crítica. E, às vezes, a crítica correta. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Aí ele vai dizer aqui, a atmosfera terrestre está povoada de espíritos inferiores. A Terra está povoada de espíritos inferiores. Pela condição dela mesma. Em inteligência e em moralidade, aos quais o peso específico que lhes é próprio não permite elevarem-se mais alto. Então, assim como nós encarnados, há vários espíritos inferiores, imorais, com pouca elevação, que não podem sair daqui. Até porque eles não conseguem, né? E porque estão presos ao planeta, que também é um planeta inferior, né? São os que acodem, olha só o que ele diz aqui, são os que acodem aos nossos chamados e se comunicam a maior parte das vezes. Então, a maior parte das vezes, os espíritos que entram em comunicação conosco, nas mesas mediúnicas, são espíritos inferiores. Os que se elevaram a uma vida superior não voltem até nós, senão em missão. Aqueles que realmente se desenvolveram, eles vão para regiões distantes e só voltam aqui em missão. Suas manifestações são mais raras.
reveste-se de caráter grandioso que não as permite confundir no conjunto das outras comunicações. Às vezes a gente vê espírito, grupos mediúnicos, né? Aonde chega o espírito e diz assim, nesse grupo tem espírito de alta envergadura dando comunicações. Aí você vai analisar a comunicação que esse espírito, que o pessoal diz que é de alta envergadura, está dando, e você vê que não tem alta envergadura nenhuma. Nenhum. Mas as pessoas que estão naqueles grupos dizem que são espíritos de alta envergadura. Quando você analisa a comunicação deles, você vê que ela é toda comprometida. Só que eles conseguem dominar aqueles grupos e as pessoas acreditam que são espíritos de alta envergadura. E aí começam a repetir essas comunicações. Olha o que o Leandro disse. Esses espíritos de alta envergadura estão facilmente ao nosso alcance, não. Vocês sabem quantas comunicações o Leon Denis deu na Casa Espírita Leon Denis? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Entendeu? Eles não estão aqui sendo facilmente acessível por nós. Não é qualquer médico que vai conseguir comunicação de Emmanuel, de André Luiz, mas já tem um monte de gente por aí dizendo isso. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A maioria dos espíritos que se comunicam conosco são espíritos do mesmo nível evolutivo que o nosso. São espíritos inferiores, tá? Aí ele vai dizer que se os pensamentos divergentes dos circunstantes, daqueles que participam da reunião, são uma causa de perturbação e de insucesso por um efeito contrário, os pensamentos dirigidos para o objetivo comum, sobretudo quando elevado, produzem vibrações harmônicas que difundem no ambiente uma impressão de calma, de serenidade, que penetra o médio e facilita a ação dos espíritos. Então, numa reunião mediúnica, o pensamento do grupo vai interferir. Se o grupo não consegue manter o pensamento harmônico, e se há pensamentos do grupo de perturbação, isso vai ser uma causa de insucesso da reunião. Mas se o grupo consegue manter o pensamento harmônico, aquela reunião pode produzir coisas muito boas, tá? Aí ele vai dizer, estes, em vez de lutarem empregando o poder da vontade, não tem mais que associar seus esforços às intenções dos assistentes, e desde logo a diferença dos resultados é considerável. Então, se o grupo consegue manter uma vibração harmônica entre eles, o grupo se envolve de muita calma, de muita serenidade, que isso vai penetrar o médium e facilitar a comunicação dos espíritos. Mas se houver pensamentos divergentes entre os elementos do grupo, pode acontecer, como a Sueli falou, o tal do pugilato, tá? Porque aí o resultado não vai ser bom. É por isso, diz o Leon Denis, que nas reuniões do nosso grupo, ele está falando do grupo em que ele trabalhava, no nosso grupo de estudos, reclamamos constantemente o silêncio, quer dizer, eles pedem constantemente ao grupo que faça silêncio, recolhimento, união dos pensamentos, a fim de os facilitar e de orientar a assistência no sentido de elevados assuntos. Abrimos sempre as sessões com uma prece coletiva, com uma invocação improvisada ao poder infinito e aos seus invisíveis. A gente, pondo nessa invocação todas as forças de nosso espírito, todos os espontâneos surtos do nosso coração. Então, ele fala, né, que na reunião eles sempre pedem às pessoas que façam silêncio, que fiquem em oração, para manter a harmonia do grupo. Nas sessões, a união dos pensamentos é necessário. Acrescentar a união dos corações. Quando reina entre o grupo antipatia entre os membros de um grupo, a ação dos espíritos elevados se enfraquece e até se aniquila. Para obter sua intervenção assídua, constante, é preciso que a harmonia moral, mãe da harmonia fluídica, se estabeleça nos corações e que todos os adeptos se sintam na conjunção de esforços por alcançar o objetivo comum,
ligados por um sentimento de sincera e benévola cordialidade. Então, o grupo ele tem que estar sempre unido, pensando no bem, em oração, em harmonia. Não pode ficar um ou outro elemento do grupo, sabe, desligado do trabalho, porque isso vai favorecer a investida dos espíritos inferiores. As mais secretas leis do pensamento, diz Leon Denis, se revelam nas experiências. Quando, às vezes, os membros de um grupo estão agitados por intensas preocupações, pode a linguagem do médium ressentir-se desse fato. O mesmo se dará com a ação dos espíritos sobre o médium e reciprocamente. Quer dizer, quando alguém do grupo está com o pensamento agitado, está desligado do trabalho que está acontecendo ali, isso vai se refletir no médium que está dando a comunicação. Tá? Qualquer que seja o predomínio de um espírito sobre o sensitivo, se este, deixa eu voltar aqui, se este se acha desassossegado, inquieto, agitado, as comunicações apresentarão o cunho desse estado de perturbação. As inteligências que se manifestam, quando sejam pouco adiantados, podem também sofrer a influência dos assistentes. Há, de modo geral, entre o meio terrestre e as entidades invisíveis, uma reciprocidade de influências que é preciso ter em consideração na análise dos fenômenos. Então, se o grupo não está harmônico, os espíritos vão influenciar esse grupo e esse médium. Tá? Vão influenciar. Da mesma forma que o grupo também vai influenciar o espírito. Tá? Aí ele diz aqui, o espírito elevado, porém, mesmo em virtude de sua superioridade e das forças de que dispõe, escapa a essas influências, as domina e governa, e se afirma como uma autoridade que não deixa lugar a menor dúvida. Se quem estiver dando a comunicação for um espírito superior, ele não vai se deixar abater porque um ou outro membro do grupo está desarmonizado. Isso não vai afetar ele, entendeu? Mas isso se o espírito que está dando a comunicação é superior. Porque se é o espírito superior dando comunicação e alguém do grupo está desarmonizado, ele sabe como se evitar que aquilo atrapalhe ele. Mas se o espírito que está dando a comunicação não é superior, essa desarmonia do grupo vai afetá-lo. E a comunicação não vai ser legal. Né? É por isso que convém, acima de tudo, captarmos a intervenção das almas superiores e facilitá-la, colocando-nos nas condições que elas nos impõem, sem as quais não podemos atrair senão espíritos medíocres, pouco aptos a nos servir de guias e traduzir fielmente os altos ensinamentos do espaço. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que a gente deve fazer de tudo, o máximo de esforço, para sempre atrair para os nossos grupos espíritos de escola. Porque, frente à nossa inferioridade, ele não vai se sentir abalado. Ele vai conseguir trazer a mensagem. Né? Os grupos, aí o Leon Denis vai dizer o seguinte, os grupos pouco numerosos e de composição homogênea são os que reúnem as maiores probabilidades de êxito. Grupo pequeno é melhor do que grupo grande. Aí ele diz assim, se já é difícil harmonizar as vibrações de 5 ou 6 pessoas entre si, com os fluidos do espírito, é evidente a fortiori que as dificuldades aumentam com o número de assistentes. Prudente não exceder o limite de 10 a 12 pessoas, de um ou outro sexo, quando possível, sempre as mesmas, sobretudo no começo das experiências. Então, ele diz, não devemos ter grupos com mais de 10 pessoas. A renovação frequente da assistência, reclamando o contínuo trabalho de fusão e assimilação da parte dos espíritos, compromete, ou pelo menos demora os resultados. O grupo não pode ser aquele grupo que toda hora está entrando gente nova. Toda hora está entrando gente nova. Não deve ser assim. Porque aí você tem que estar sempre fazendo aquele trabalho de harmonização para aquele membro novo que chegou. Aí ele fala, se é excelente no ponto de vista da propaganda, no ponto de vista da propaganda, franquear os círculos a novos adeptos, é necessário que, ao menos,
um núcleo de antigos membros permaneça compacto e constitua invariável maioria. Se você quer fazer a propaganda, oh, nossa casa espírita, tem muita gente está chegando e está sempre botando gente nova, pelo menos mantém um grupo antigo naquele trabalho. Mas o ideal não é abrir a porta toda hora para a entrada de um elemento novo, tá? Convém reunir-se, esse grupo, em dias e a horas fixos e no mesmo lugar. Tá? Então, nossa mesa mediúnica é quarta-feira, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Nada de ficar mudando o dia, mudando o horário, a não ser num caso excepcional. Os espíritos podem apropriar-se assim, olha só, dos elementos fluídicos que lhes são necessários. E os lugares de reunião, impregnando-se desses fluidos, tornam-se cada vez mais favoráveis às manifestações. Então, o lugar que você faz a reunião mediúnica deve, dentro do possível, ser sempre o mesmo, para que aquele lugar fique impregnado por aqueles fluidos. O dia e o horário devem ser sempre os mesmos, assim como o grupo deve procurar ser sempre o mesmo, com raras entradas, né? Isso que ele quer dizer. Aí ele fala: a perseverança é uma das qualidades indispensáveis ao experimentador. Aborrece muitas vezes passar um serão quer dizer uma reunião infrutífera na expectativa dos fenômenos. Então ele está falando o quê? Que às vezes tá, o trabalhador da mesa deve ser perseverante, deve ser estudioso, deve estar procurando sempre se melhorar. Porque se ele não for assim, vai acontecer reuniões aonde não vai haver manifestações. Aí você fica ali na reunião 50 minutos e nenhum espírito se manifesta. Ou só um. Entendeu? Então, o que ele fala? Que essa expectativa de estar todo mundo ali, muito tempo, sem a manifestação, acaba trazendo um aborrecimento para as pessoas. Porque legal da mesa é quando vários espíritos estão se manifestando, né? E quando você fica ali 1 hora parado, esperando o espírito se manifestar, e ele não se manifesta. Entendeu? Aí isso é chato. Entendeu? Sabemos, contudo, que uma ação insensível, lenta e progressiva se realiza no curso das sessões. A concentração das forças necessárias não se efetua, às vezes, senão depois de repetidos esforços em reuniões de tentativas e de ensaios. Os seguintes exemplos nos demonstram que a paciência é frequentemente a condição do êxito. Então, aqui, gente, a gente vai interromper aqui. Ele traz para a gente essa ideia de harmonia, concentração, que quando você está fazendo uma reunião, é preciso que haja o quê? Tranquilidade, silêncio, né? Harmonia, para que não haja quebra de equilíbrio. E isso não é só na reunião mediúnica, não, é também na reunião de estudo. Então, quando você está fazendo uma reunião de estudo, é necessário que haja o quê? Equilíbrio, harmonia, silêncio, tranquilidade, para que não haja quebra de concentração. Isso é na reunião mediúnica, é na reunião de estudo, que a espiritualidade está aqui entre nós. E quando começa a haver esse tipo de agitação, isso quebra a vibração da reunião. Né? Na mediúnica, na reunião de estudo, e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Nós estamos numa reunião onde a espiritualidade está presente, onde há um equilíbrio de energias. E se começa a haver, né, essa agitação, isso interfere no bom andamento da reunião. Né? Então, a gente tem que compreender esse tipo de coisa. E na mediúnica, principalmente. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse tipo de coisa? Assim, quando ele fala que a união dos corações é fundamental. A confiança que a gente precisa ter em todos os membros,
né? Sem melindre, sem essa coisa de ficar, chatear. Entender que, às vezes, uma advertência ou um conselho não é para ferir ninguém, é para que essa reunião se torne cada vez mais harmônica. Nossa, tudo isso é tão fundamental, né? Muito. É básico e leva tempo, né? Para Leva. um grupo, não é assim, de uma semana para outra o grupo está aí, não. Leva tempo, leva anos, Para as anos. pessoas se conscientizarem, né? Exatamente. Para Não as é, pessoas se não conscientizarem. é de um ano para outro, sabe, para aqueles componentes do grupo realmente tenham a certeza dessa necessidade, dessa união, dessa disciplina, Nossa, é tudo realmente para funcionar de uma maneira assim, harmônica, produtiva, que é produtiva, né? Sim. Porque a ideia é a gente ajudar, né? Então, esses detalhes que não são detalhes, são fundamentais, são importantes para que Consegue. Olha, realmente. eu também quero falar quanto É. a endossar o que a Carmen falou, porque quase em todas as nossas reuniões que eu trabalhei no Leonini, e principalmente no término de alguns seminários e congressos, e poucas das vezes ele sempre falava isso, o altivo, quando ele vinha com a mensagem, ele enfatizava muito, muito isso, a perseverança, a disciplina, a tolerância, a harmonia que devemos ter sempre. Se não estivermos bem, não devemos ficar melindrados, não devemos nem devemos chegar para o dirigente e dizer, dirigente, que não queremos, não podemos participar. Mas isso tem que ter um trabalho, como você falou, de amadurecimento espiritual, entendeu? E o altivo sempre falava isso, justamente nos termos, principalmente dos seminários e congressos, tanto do Carnaval quanto outros da Casa Espírita lá no Leão Denis. É isso aí, meus irmãos. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Semana que vem, dia 8, a gente vai entrar na terceira parte desse livro, tá? Quando as perguntas vão ser feitas ao projeto. A questão 76, aí a gente pode já colocar a data, né? 76, do dia 8/3 de 24, né? Será a nossa próxima aula. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Hoje ainda teremos a nossa reunião de radiação para enfermos físicos, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que nos permite entrar em conhecimento, ter esse conhecimento para melhorar o nosso trabalho, né? Melhorar as condições de intercâmbio e, assim, auxiliar de forma melhor aqueles que tanto necessitam. Então, eu deixo aqui um beijo para vocês. Amanhã estaremos de volta para o estudo das cartas de Paulo, né? Paulo de Tarso e as leis morais da realidade. Tá bom? Eu vou pedir, Alberto, faz a nossa prece de agradecimento. Eu vou interromper a gravação, porque pode cair a internet, mas aí o Alberto faz a nossa prece. Deixa eu interromper aqui.